separei um texto para que a gente pudesse estar meditando. E esse texto ele está lá em Lucas. E antes da gente ler o texto propriamente dito, eu gostaria de estar passando um pouquinho sobre a vida de Jesus, tá certo? Até chegar em Lucas 5, onde nós vamos ler de 1 a 11, tá certo? E é interessante que Lucas, ele é um dos evangelhos mais detalhistas da Bíblia. Lucas, quando ele escreve, eu acho que por ele ter um conhecimento, ele ser médico, ele faz detalhes em tudo que ele escreve, tem muito detalhe. Então ele conta muitas coisas que se você for nos outros evangelhos, tá lá mencionado, mas não está tão detalhado como está lá em Lucas. Então eu gosto muito de ler Lucas, e quando eu vou pregar, e se eu posso usar o texto de Lucas, eu prefiro usar o texto de Lucas, que para mim é um evangelho que detalha melhor os acontecimentos da época, tá certo? Então, eu queria começar dizendo que Jesus nasce, aí depois Jesus aparece novamente com 12 anos de idade, e aí eu deixei os textos, certo? Para depois que vocês quiserem olhar, e Lucas 2, 41, 47, mostra Jesus já no templo, já discutindo já, né, com os mestres daquela época, com 12 anos de idade. Aí depois a Bíblia ela fala sobre outras coisas, e Jesus volta de novo com 30 anos sendo batizado por João Batista. Aí dentro dessa lacuna de tempo, Jesus não desapareceu. Jesus foi crescendo, foi trabalhando. Então, dentro desse tempo, Jesus volta com 30 anos, tá certo? E Jesus é batizado por João Batista, e ali realmente começa, então, o seu ministério. Tá certo? Se nós prepararmos no capítulo 4, Jesus, ele é batizado, certo? Ele passa por um período de jejum de 40 dias, e dentro desse período, depois de 40 dias, ele é tentado pelo diabo, tá certo? Jesus, ele volta de novo para Galileia, e a sua fama já começa a se espalhar. Jesus já começa a ser conhecido pelas pessoas, tá certo? No verso 16, ainda do mesmo capítulo, Jesus tenta falar na sua cidade natal, entra na sinagoga lá, abre o livro de Isaías e é expulso. Eles colocam Jesus para fora dentro da sua cidade, Jesus vai. Aí no capítulo 4 ainda, no versículo 31, Jesus volta de novo, aí ele volta agora para Cafarnaum, e ele começa a ensinar dentro da sinagoga, e aí ele é atrapalhado por um homem endemoniado, e Jesus faz o quê? Expulsa o demônio daquele homem. No capítulo 4 ainda a gente vai seguindo o texto, e aí eu descobri aqui uma coisa muito interessante, que no versículo 38 é a maior prova de que Jesus não foi casado. Está dentro desse versículo. É quando ele cura a sogra de Pedro. Mostra que ele jamais foi casado, curou a sogra, porra. Mas que a minha esposa não escute uma coisa dessa. Gravado, tá? E aí, é verdade. Acho que foi por isso que Pedro negou Jesus. Exatamente. E aí o que acontece? Jesus vai, e se você for olhar lá, eu não vou contar o motivo, para que você possa ver. Lucas, ele é o único lugar onde detalha o que a sogra de Pedro tinha, do que ela foi curada. É só lá em Lucas, no versículo 38, que fala o motivo de qual a sogra de Pedro foi curada. Tá certo? E aí Jesus continua fazendo muitos milagres, muitas curas, e aí é onde nós vamos entrar no nosso texto propriamente dito, que se encontra lá em Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Só
está com a Bíblia aberta, pastor? Ninguém ficou lá. Ficou lá? Não tem problema. Vamos lá. Bom, o texto diz o seguinte: certo dia Jesus estava ao lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco para que viesse ajudá-los, e vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, nós aqui estamos, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor nos use, Pai amado. Faça, Pai, da minha boca agora, Pai, a Tua boca, Pai, e que nós possamos aprender o recado que Tu tem colocado no meu coração, Pai, e que nós possamos entender, Pai, de verdade, Pai, qual é o Teu propósito na vida dos homens da Bíblia. Nos capacite, Santo Deus, e capacite a todos que estão aqui, Pai, para que sintamos, Santo Deus, vontade, Pai, de estar nos servindo dentro da Tua casa, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dividi essa pequena mensagem em 3 partes. E a primeira parte é: Jesus, quem era esse homem? Quem era esse homem? Aqui podemos entrar então na nossa mensagem propriamente dita. Jesus já não podia mais estar com a sua vida tranquila. Quando ele fazia os móveis, né? Ele ajudava seu pai. Ali, Jesus era simplesmente conhecido como o carpinteiro, o filho de José. Era assim que Jesus era conhecido. Só que Jesus começa o seu ministério, como nós vimos, e Jesus começa então a curar, Jesus começa a expulsar demônios, e Jesus começa a ficar conhecido na região. E todo mundo queria fazer o quê? Estar com Jesus. Queria ouvir, queria saber quem era aquele homem que, com uma única palavra, conseguia fazer com que a pessoa endemoniada fosse ali curada, a pessoa que tinha alguma doença fosse curada também. E as pessoas começaram a querer cada vez mais estar perto de Jesus para que pudesse ouvir e estar querendo saber um pouco mais daquele homem. Jesus já arrastava multidões por onde ele passava. Então, onde estava Jesus, a multidão já queria estar perto de Jesus. Queria saber realmente quem era aquele que fazia tudo aquilo. E eles ficavam perplexos de ouvir Jesus falar. E Jesus sempre fazia o quê? Falava do reino. Jesus sempre mostrava o reino, o que era preciso para que as pessoas estivessem dentro do propósito de segui-lo. E interessante que, eu costumo dizer que, por isso que
vocês estão perdendo as células, porque nós estamos aprendendo um pouco da vida de Jesus, né? E algumas etapas, já aprendemos Jesus homem, Jesus pastor, Jesus médico, Jesus mestre, servo, homem, médico, servo, pastor. Vamos para a sexta agora. Não, faltou uma aqui. Pastor, médico, Médico. foi quarto, sim. Pastor, médico, Pastor, servo, médico, servo, homem, homem, primeiro, mestre. Mestre. Vai Sim. para a sexta agora. E agora nós vamos para a sexta. Então, nós aprendemos já essa parte de quem Jesus foi. E aí as pessoas, elas ficavam interessadas de saber quem que era esse. Que até pouco tempo atrás nós só conhecemos como o que ajudava o pai a fazer os móveis. O bom carpinteiro. A pessoa que cuidava, sim, dos interesses do pai. E agora a gente está vendo um outro Jesus, um Jesus que muda a vida das pessoas. Que muda, que transforma as pessoas. O que eu queria estar mostrando para vocês que o mundo daquela época e o mundo de hoje é o mesmo. Pessoas ainda estão sedentas para conhecer quem é Jesus. E cabe nós, como cristãos e homens, anunciar esse Jesus. Jesus continua sendo o mesmo Jesus. E se eu me calo, se eu deixo de falar, pessoas deixam de escutar. Pessoas deixam de vir a conhecer esse Jesus. Que as pessoas da época queriam pressioná-lo, queriam estar sempre perto, e aonde ele passava, as pessoas queriam estar por perto, queriam ouvir, queriam estar sempre tendo um contato. Aquele Jesus é o mesmo Jesus que nós conhecemos hoje. Aquele Jesus é o mesmo que nós temos hoje. Eu lembro quando eu era pequeno na escola dominical, a minha professora de escola dominical um dia trouxe uma caixa muito bonita, com um embrulho lindo, maravilhoso. Um laço que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Um laço bonito, uma caixa colorida. E a gente, criança, né? Fala, pô, não é aniversário de ninguém. Não é dia das crianças. Não tem uma data especial. É um domingo. Poxa vida, não tem nada especial. E aquela caixa maravilhosa de presente, né? Então todo mundo eufórico para saber o que tinha embaixo daquela caixa de presente. E aí ela começou a dar aula, e ela começou a falar sobre Jesus, e ela começou a ensinar as crianças a conhecer um pouco mais de Jesus. Aí em um determinado momento, eu mesmo, não estava nem prestando muita atenção, eu queria saber o que tinha naquela caixa. Ela levanta aquela caixa, você fica esperando um carro de controle remoto. Você fala, vai sair um carro de controle remoto aqui, que a hora que ela apertar vai virar, né? Tinha um papelzinho escrito, Jesus, meu Salvador. Na hora foi uma decepção aquilo, rapaz. Eu olhei naquela caixa e eu disse, meu Deus, pra que uma caixa desse tamanho para um papelzinho tão pequeno? Quem não pôs numa caixinha de fósforo? E aí ela disse, porque Jesus é o maior presente e o melhor que você poderia receber na sua vida. Amém. Essa caixa, ela significa a importância, mas essa caixa ela tem que ser destruída.
Porque Jesus não é um presente para ficar dentro de uma caixinha. Jesus é um presente para que nós possamos compartilhar. Amém. Amém. As pessoas queriam saber quem era aquele homem. Nós sabemos quem é esse homem. Nós já conhecemos, nós já experimentamos desse homem. E o que nós fazemos? Muitas vezes guardamos na caixa bem embrulhada, só para nós. Só para nós. Nós temos que ser o megafone da igreja, a gritar nos quatro ventos. Quem é esse Jesus que modificou a minha vida? Quem é esse Jesus que tem transformado a Pibra? Quem é esse Jesus que trouxe para a cabeça do pastor a ideia de estarmos mudando para esse novo comum que iremos passar depois da pandemia? Está na hora de a gente começar a ter vontade de falar desse Jesus que as pessoas ainda não conheciam, na qual eu conheço hoje como homem. Está na hora da gente como homem mostrar para quem chegar perto e dizer: por que você é desse jeito, cara? Sabe por quê, cara? Porque eu conheço um Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, mas que ainda é o mesmo até hoje. Eu conheço um Jesus que me traz alegria na onde eu acho que não tem. Eu conheço um Jesus que toda vez que eu estou precisando, eu sei aonde me apegar. A gente costuma brincar lá na célula, né, Beto? Que até uma coisa nós descobrimos pela Bíblia, que Jesus não é fofoqueiro. Porque ele fala para você assim, ó, você entra no seu quarto, tranca a porta e em segredo conversa comigo. Olha só o cuidado que Jesus tem conosco. Mas ele também diz que quando nós podemos estar em comunhão, é muito bom. Não foi assim que a igreja primitiva cresceu? Não foi? Eles não reuniam nas casas, eles não queriam estar sempre perto, eles dividiam, eles compartilhavam. Eu morei, quando eu cheguei aqui em Anaheim, e morava num condomínio onde 80% do condomínio era de brasileiros. E eu pagava naquela época de aluguel, acho que $1.800, e todo mês era uma dificuldade para pagar esse bendito desse aluguel. Eu faltava no culto de domingo para poder trabalhar. Às vezes a Marli fala, você não vai para a igreja? Eu disse, o aluguel vai vencer amanhã, preciso fazer pelo menos $200. E todo mês era aquela coisa, e era domingo sim, domingo também, e eu sempre estava ali, sempre num sufoco lascado. Um dia, conversando em casa, eu disse para a Marli, tomei uma decisão. Não trabalho mais de domingo. Domingo é o dia que eu tenho que estar na casa do Senhor, e é o dia que eu vou me dedicar realmente e vou começar a fazer. Veio a Marli e as crianças reuniram sem a minha presença e decidiram que nós íamos mudar de apartamento. Eu pensei comigo, olha, Deus ouviu as minhas orações. Um apartamento $300 mais caro. Eu disse, mas que vocês estão com algum problema? Eu falei, vocês só podem estar com problemas. Gente, vocês entenderam que eu não consigo pagar 1.800? Mas aqui a escola não é boa, as crianças não estão aprendendo, o propósito não foi esse. Vamos votar. Era voto vencido, jamais, né? Eu ainda sou o homem daquela casa, vamos votar, perdi. Mudamos de apartamento. É o segundo ano que nós estamos nesse apartamento. Graças a Deus, nós nunca mais atrasamos um aluguel. Amém. E não é por méritos meus. É porque nós aprendemos a confiar
e depender dos cuidados que Jesus tem na nossa vida. Quem é esse Jesus? É o que cuida de mim até hoje. Amém. A segunda parte é Jesus entra no barco sem ser convidado. Jesus estava lá e o texto fala que a multidão começou a apertar. Jesus viu 2 barcos. O barqueiro estava lá, tinha acabado de lavar as redes. Gente, eu não sei quem já pescou com rede aqui. Eu morava no Brasil e eu só tenho um irmão. E a gente tinha uma casa lá na Ilha Comprida. E na Ilha Comprida é um lugar que de São Paulo é mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros. Então, quer dizer, é mais fácil você vir do Paraná para Iguape, Ilha Comprida, do que vir de São Paulo para Ilha Comprida, ainda pela BR-116, uma estrada hiper perigosa. Agora que duplicaram, depois que duplicaram, eu vim embora. Nem para isso eu aproveitei direito. Mas toda vez que... Aí, quando a gente era criança, era lá o lugar que meu pai gostava de passar as férias. Ele não, nós, né? Então ele deixava eu, minha mãe e meu irmão, ficava um mês lá. Não tinha nada por perto. O lugar mais perto para você comprar pão, você tinha que ir de bicicleta uns 15 minutos pedalando longe. Que às vezes você ia comprar pão, você voltava com o almoço. De tão longe que o negócio era. Então era muito ruim. E lá nós aprendemos a pescar com rede. Com um grupo de meninos que tinha lá, que os pais eram pescadores. E até hoje eu e meu irmão, a gente é fissurado quando a gente ia para lá, a gente passava a rede. Gente, eu não sei quem já teve essa experiência. Quando o mar tá bom, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas quando tá dando peixe, é o dia que o mar tá pior. E você tem que atravessar uma arrebentação para que você possa começar a soltar a rede. E nós pescávamos com aquela rede que você solta e com a corda. Então 100 metros de corda. Então você tinha que passar a terceira arrebentação para que o mar pudesse começar a puxar a rede. E aí você vinha andando um bom pedaço para você tirar a rede. Às vezes você tirava a rede e não tinha um peixe. E meu irmão era daqueles insistentes, sabe? Eu tinha que falar para ele, mano, não vou mais. Ele, pô, vem pra cá pra quê? Pra ficar dormindo? E aí mexia com o ego da gente, sabe? Eu falava, cara, vamos de novo com esse cara aí, meu. E aí nós ia 2, 3 vezes e nada de peixe. Gente, aquilo é cansativo demais. Aí vem a parte que a gente acha que é fácil, né? Não deu nada, eu enrolo a rede, põe dentro do saco e levo pra... É a hora que você tem que lavar a rede. Porque senão ela pega um cheiro que dizem que peixe não tem nariz, mas eu não sei o que acontece. Quando você põe a rede suja, aí que você não pega nada mesmo. Então você tem que estar com aquela rede sempre limpa. Então você vai... Então, na maioria das vezes tem mato, tem as coisas que vêm, você tem que tirar, bater, e é uma rede grande, você tem... Olha, é um trabalho lascado. Aí olhando para o texto, vem Jesus, entra no barco da pessoa sem ser convidado. Ele achou que ele curou a sogra do cara e ele já era o dono do barco, você entendeu? Não, ele chega no barco, ele entra dentro do barco do cara, o cara tinha acabado de lavar as redes, e ele fala assim, dá pra você dar uma afastadinha? Pedro olha para Jesus, e sabe o que Pedro faz naquela hora? Obedece o mestre. Pedro pega o seu barco, afasta para que Jesus continue falando com a multidão. Jesus não foi convidado a entrar no barco. Pedro talvez nem quisesse sair mais com o barco. O texto fala que Pedro havia pescado a noite toda. E não é que você joga a rede lá e vai dormir. Que quando o peixe entrar na rede, toca o sininho e pegamos um peixe. Não, daí é pesca moderna. Não. Lá você tinha que ver toda hora se a rede estava mexendo, se não estava. Porque
Dependendo, a rede estourava, a rede furava, o peixe vai embora. Então Pedro olha e diz, tá bom, mestre, afasta o barco. Jesus fala, Jesus conversa ali, tá certo? E depois Jesus fala para Pedro assim, Pedro, agora você vai fazer o seguinte, você vai sair um pouquinho mais do barco. Sabe por quê? Porque a intenção de Jesus de verdade não era só afastar para que a multidão pudesse ouvir. Jesus tem um plano diário na nossa vida. E Jesus muitas vezes, para falar comigo, ele usa o meu cotidiano. Ele usa o que eu trabalho. Pedro, ele estava disposto a ouvir e a seguir o que o mestre tinha pedido. Quantas vezes nós paramos para ouvir o que Deus tem para falar para mim dentro do meu horário de trabalho? Sabe aquele dia que você sai para trabalhar e a gente que sabe muito bem do que é isso? Você senta no seu carro, liga o aplicativo da Instacar e só apareceu o back. Aí você fala, não é possível. 2 Fica horas. só no cara crachá. Aí você fica só aqui, ó. Passando o dedo. Tem hora que o meu dedo gastou, eu acho, ou gastei a tela de tanto passar em nada. Nada. E aí você para pensar e diz, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Mas lembra que eu disse? Eu aprendi. Eu entendi que a minha confiança não pode estar em mim. Não pode estar em mim. A minha confiança tem que estar naquele que um dia me escolheu para estar aqui. Então, eu não posso achar que eu não vou ter, eu não sei fazer, isso não vai acontecer. Porque a própria palavra do Senhor diz, o Senhor é meu pastor e Nada me faltará. nada me faltará. Nada. Quando eu digo nada, é nada. Não existe, pode ser que não... Não, nada. Nada vai te faltar. Então, quando eu acredito e eu tenho essa confiança, eu posso fazer como Pedro. Eu posso afastar o meu barco, sim. Eu posso querer saber o que Jesus, o motivo pelo qual ele entrou dentro do meu barco. Eu permito Jesus entrar dentro do meu barco. Em qual circunstância eu devo fazer isso? Em toda e qualquer circunstância. É em toda e qualquer circunstância. Pedro, ele não teve perguntas. Ele disse para Jesus assim, Jesus disse para ele, afasta o barco. Ele foi, afastou o barco. Agora, pega o seu barco e leva ali, ó, naquelas águas profundas. Leva lá. E agora vem a parte interessante que eu prometo para vocês que eu já estou chegando no final, que é Pedro, ele era o dono do barco, mas Jesus era o dono do mar. Quando eu permito Jesus a tomar conta do que eu acho que para mim é impossível, eu deixo de acreditar que Jesus é o Senhor do impossível. Se eu não acredito que Jesus pode mover o impossível na minha vida, eu não posso acreditar que Jesus seja o dono do impossível.
o nada me faltará não faz sentido na minha vida. E aí eu tenho que olhar para o texto e dizer, Jesus mente. E quando Jesus mente? Jesus não mente. Então ele diz para você, nada vai te faltar. Sabe por quê? Porque eu cuido de você. Eu imagino Pedro, pescador. Eu faria esse questionamento. Ney, afasta o barquinho para lá. Vamos lá naquelas águas profundas. Eu ia olhar para Jesus. Eu ia olhar para o meu equipamento limpinho. E ia dizer, esse cara nunca pescou. Ele tá achando que ele é quem? Sabe que ele viu que eu já lavei as redes? Aqui, ia estar aqui. Não ia falar para ele, né? Porque, né? Mas ia estar na minha cabeça. Será que ele sabe que eu já lavei a rede? Será que ele sabe que o meu instrumento de trabalho já está tudo em ordem, guardadinho? E qual barco que ele tem que eu nunca vi aqui na redondeza? Para ele mostrar para mim que é esse pescador que ele está dizendo. Você sabe o que Pedro falou para Jesus? Nada. Ele só obedeceu. Pedro já havia pescado e provavelmente Pedro conhecia aquele lago como a palma da mão. Pedro já devia ter pescado em tudo quanto era lugar daquele lago. E à noite, quando Pedro estava pescando, ele deve ter ido às águas profundas, às águas rasas, às águas médias. Ele jogou a rede a noite toda e não tinha pescado nada. Jesus, ele quer saber o quanto você está disposto a obedecer. Gente, sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque somos desobedientes. Está muito claro o conversar de Deus no nosso ouvido. E você sabe o que nós fazemos? Nós estamos preocupados com que o meu material de trabalho está limpo. O que me faz preocupar não é a ordem, é saber que eu vou ter que limpar de novo se não vier nenhum peixe. Sabe o que Pedro fez? Lançou a rede. Pedro lançou a rede. E você sabe o que aconteceu? Precisou chamar outro barco. Encheu os dois. E você sabe o que aconteceu? Quase afundou os barcos. Porque Pedro era o dono do barco. Mas Jesus é o dono do mar. Amém. Jesus é o dono da nossa vida. Se nós, como homens, acreditarmos que o que nós fazemos na Bíblia pode ser contagiar, nós vamos fazer crescer e crescer muito. Esse tem que ser o meu propósito. Quando Pedro vê a maravilha, ele grita, ele acena, ele chama para que as pessoas também pudessem usufruir daquilo que ele tinha recebido. O meu presente não pode estar guardado dentro de uma caixa maravilhosa. O meu presente tem que ser distribuído. Jesus é o meu presente. E quando eu fico quieto, eu não contagio outras pessoas. Qual é o objetivo pelo qual você acha que Jesus te trouxe nos Estados Unidos? Foi para viver pior do que você vivia no Brasil? Não. Jesus te trouxe para crescer. Financeiramente? Não sei. Mas com certeza você vai ser um homem diferente. Amém. A partir do momento que você abrir o seu barco
para que o dono do mar entre no seu barco. Amém. Que nós possamos hoje sair daqui com uma visão diferente do que é ser homem cristão. Pedro é o mesmo que negou a Jesus, mas é o mesmo que fez a revolução do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque hoje eu consigo falar desse Jesus. Pedro era o cara que cortou a orelha lá Servo, dos soldado. foi lá e porque estava falando, mas Pedro foi o cara que pregou lá e muitas pessoas se converteram. Está na hora de eu ser ousado. Está na hora de eu mostrar como homem o que eu quero deixar para o legado dos meus filhos. Como que eu quero ser conhecido diante de Deus. Eu quero ser conhecido como... de vez em quando eu venho dá para mim ir para a igreja. Porque eu não posso deixar. Ou eu tenho que ser conhecido como... Eu estive aqui. Eu ajudei. E olha onde nós chegamos. Amém. Sabe por quê? Porque nós formamos uma equipe. E depois disso, desse episódio, foram 12 homens. 12 homens que fizeram o evangelho chegar até nós hoje aqui. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar nos usando, nos motivando a acreditar não no barco, mas acreditar no dono do mar. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que nós possamos contagiar as pessoas que não vieram hoje, que amanhã nós possamos ser a voz que vai dizer: perdeu, hein, campeão? Perdeu o primeiro, hein? Mas vai ter outro. E se você achar que não foi tão bom, lembra de falar da comida que foi maravilhosa. Que Deus abençoe a gente. Eu costumo dizer que as pessoas que estão aqui, que Deus sabia que estariam. E as pessoas que estão aqui, é aquela que vai amanhã chegar e dizer no pezinho do ouvido assim, né? Perdeu. Mas vai ter outras. Amém? Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre.